Salmo 66 é o texto onde basearemos a nossa meditação nessa manhã. Apesar de estudarmos todo o Salmo nessa manhã, queremos fazer isso, vamos ler apenas os 2 últimos versos nesse momento. Os 3 últimos versos. Vamos ler todos juntos, versículo 18, 19 e 20. Leiamos. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai querido, apresentamos ao Senhor as nossas vidas mais uma vez e clamamos ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor nos transforme e que o Senhor nos traga novo alento a cada manhã. Ajuda-nos a sermos gratos a Ti. É o que eu clamo e agradeço, confessando os meus pecados ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando olhamos para o livro de Salmos, nós vemos que o Salmo era o saltério do povo de Deus na época e foi feita uma compilação até que nós tivéssemos ali os 150 salmos que temos hoje. O livro de Salmos ele se divide em 5 grandes livros, por blocos, e até cada um deles é ligado a um livro do Pentateuco. O primeiro livro a Gênesis, o segundo a Êxodo e assim por diante. O Salmo 66 ele está nesse grupo 2, o segundo livro que vai dos Salmos 42 até o 72, e aí a gente já percebe que há uma ligação estreita com o livro de Êxodo. Podemos dizer que esse bloco dos Salmos 42 a 72, eles têm um tema que é o livramento e a salvação do Senhor. E a gente percebe que nesses salmos, nesse bloco, nós vamos encontrar os salmistas apresentando a Deus seus rogos, as suas petições, mas também a sua gratidão por tudo que Deus tem feito e fez por eles na nação de Israel. Nós encontramos, olhando para esse salmo, logo de início, o título do salmo dizendo ofertas de gratidão. E aí a gente percebe que é um salmo diretamente ligado à gratidão, ao louvor, à adoração ao Senhor. Não nos é apresentado o autor, mas possivelmente, com grande probabilidade, foi Davi, pois ele também escreve o salmo antecedente, o 65 e 64, 63, e a gente percebe mais ou menos na mesma linha, sem contar que a maior parte dos salmos, de fato, foram escritos por Davi, e a linguagem que é colocada no 66 é muito próxima da que Davi usava. De qualquer maneira, que nós podemos, de fato, olhando para o texto, entender é que o salmista, ele passou por um momento de angústia, um momento difícil em sua vida. Nós não sabemos aqui qual foi essa tribulação, esse dia da angústia, quando você olha aí para o versículo 14. Versículo 14, nesse salmo de gratidão, ele diz que sobre os votos que proferiram seus lábios no dia da angústia. Houve um dia da angústia, houve um momento, ou quem sabe alguns episódios, a gente não sabe se foi algo pessoal ou nacional. Não sabemos, mas nós sabemos que o salmista passou por esse momento de grande tribulação na sua vida, e ele clamou ao Senhor, e o Senhor o livrou. Isso é claro quando nós olhamos para o texto. Podemos pensar se foi algum episódio nacional, olhando lá para 2 Reis, capítulo 19, quando Deus livra o seu povo da mão dos assírios, que estavam comandados pelo rei Senaqueribe,
e nada mais, nada menos do que 185 mil inimigos foram mortos numa noite. Pela manhã eles se levantaram, os restantes, que se levantaram, olharam e viram 185 mil companheiros mortos. Então eles resolveram não continuar, não prosseguir, não atacar Israel. Foi algo fenomenal, algo que marcou demais a história do povo de Deus. Você encontra lá em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. Também Isaías faz menção a esse episódio. Mas também lembramos de Josafá, o rei que estava também a comando do povo do Senhor, e recebeu notícias de que Moabe estavam ali, Amon e Moabe, grandes tribos também, e povos vinham para atacá-los, e ainda existia o povo da região de Seir, os edomitas. Acontece que Josafá ora ao Senhor e diz: Senhor, eu não tenho como resistir a essa grande multidão que vem contra nós, e nem mesmo sabemos o que fazer. Nós encontramos esse episódio lá em 2 Crônicas, capítulo 20, e aí é a oração de Josafá ao Senhor, dizendo: porém os nossos olhos estão postos em Ti. O que acontece é que Deus manda o povo se preparar, e o povo se prepara então e segue para a guerra sem condições nenhuma de enfrentar o inimigo, mas com profunda gratidão e louvor no coração, o povo começa a cantar louvores ao Senhor. E diz a palavra de Deus que quando o povo começa a cantar, Deus então trovejou no território dos inimigos. E Deus fez com que Amon e Moabe se juntassem contra os povos de Seir e os exterminassem. Mas a gana, a vontade de guerra e de ver o sangue jorrar era tão grande que eles começaram também, logo em seguida, a matarem-se uns aos outros. E diz a palavra de Deus que quando Amon e Moabe, então, eles se conflitam ali entre si e há uma grande mortandade, tudo fica tremendamente assolado. E quando o povo de Deus chega no alto da montanha para contemplar os seus inimigos e, quem sabe, partir para a guerra, já não existia mais guerra. O povo teve a possibilidade de descer e somente levar os despojos, porque todos os seus inimigos já estavam mortos. Será que você já viveu alguma situação em que você apresentou a sua dificuldade diante do Senhor e Deus te socorreu de forma que você nem mesmo sabe explicar como? Eu tenho certeza que todos nós temos experiências com Deus. Nós temos experiências de ter visto Deus agindo, nos livrando, nos socorrendo, mas nem sempre nos lembramos disso. E é interessante que Deus, na sua soberania, no seu cuidado, no seu grande amor, criou todas as coisas para o seu louvor, inclusive o ser humano. Ele criou o homem para amá-lo, para glorificá-lo para sempre. Deus não criou o homem para ser rebelde. Deus criou o homem para exaltar o seu nome, para exaltar o nome dele. É assim que nós vemos na primeira pergunta do nosso catecismo, que o fim principal do homem é amar a Deus e gozá-lo para sempre. O salmista estava com o coração cheio de gratidão. O salmista tinha razões para glorificar ao Senhor. E quando ele, movido pelo Espírito Santo de Deus, escreve esse salmo, que hoje nós podemos ler e estudar, nós vemos que ele faz uma convocação àquelas pessoas, àquele povo e a nós hoje, de voltarmos os olhos para o Senhor e agradecermos ao Senhor por tudo o que Deus tem feito e por aquilo que Ele é. O salmista entende plenamente que o nosso relacionamento com Deus passa pela gratidão. Deus se agrada de um coração grato, de um coração que o honra, que o exalta, que o enaltece. Deus está diante de nós, irmãos, e nós viemos aqui para adorá-lo, em espírito e em verdade. Já temos feito isso, mas nós vemos que Deus requer mais de nós. Deus não quer que você apresente o seu louvor, a sua gratidão, a sua adoração ao Senhor apenas enquanto você está aqui, ou quem sabe depois de uma grande dificuldade que você e eu enfrentamos e agora a gente diz: oh Deus, muito obrigado, e depois nos esquecemos do Senhor.
Gratidão não é isso. Gratidão não são momentos, é uma vida lançada aos pés do Senhor. E quando a gente olha para esse salmo, a gente pode encontrar aqui 4 grandes divisões. A primeira delas está nos versículos 1 até o versículo 4, quando o salmista faz uma convocação universal de louvor a Deus. Ele convoca todos os povos, ele convoca a terra para louvar ao Senhor. Ele diz: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Ele faz uma convocação universal, e diz o versículo 3, dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. E agora você pode imaginar os feitos do Senhor na sua vida e na história da humanidade. Que tremendos são os teus feitos. E o salmista podia imaginar os feitos do Senhor, e continua dizendo: pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos, todos se rendem aos teus pés. O teu poder é infinito, é maravilhoso, tu és o onipotente, aquele que pode todas as coisas. E ele diz: prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. O salmista consegue olhar e perceber quanto Deus é exaltado na sua criação. Toda a terra, todas as nações rendem honra, glória e louvor ao Senhor. Aleluia por isso. A criação louva o Senhor, os passarinhos cantam louvando ao Senhor, porque eles estão cumprindo aquilo para o que foram designados. O sol, a lua, a cachoeira, toda a criação louva o nome do Senhor. Quando a gente olha para o Salmo 150, a gente encontra o último verso dizendo: todo ser que respira, todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Particularmente, ou especialmente os blocos, os livros 4 e 5 de Salmos, que vai do 90 até o 150, nós vamos encontrar ali salmos de louvor, trazendo adoração ao Senhor de várias maneiras, e fazendo uma convocação pessoal e coletiva a toda a terra a engrandecer o nome do Senhor. Depois nós encontramos um segundo bloco, versículos 5 a 12. O salmista olha para as obras de Deus ao seu povo lá no passado. Nós lemos na nossa liturgia hoje alguns versos do Salmo 103, e a primeira parte que nós lemos, o versículo 1 e 2 diz: tudo que há em mim, Senhor, agradeça, bendiga o teu santo nome. E como se não bastasse, o verso seguinte diz: não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. É maravilhoso, irmãos, quando a gente ordena para o nosso coração, quando a gente se autoaconselha, quando a gente diz para a nossa alma: bendiga ao Senhor, agradeça a Deus. Está na hora. O nosso irmão reverendo Paul Tripp, ele diz que o maior conselheiro do homem é ele mesmo, porque não tem ninguém com maior influência sobre a sua vida do que você mesmo. Quando você ordena para o seu coração: seja grato. E o salmista está dizendo: bendiga ou bendize, ó minha alma, ao Senhor. Salmo 103. Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Quando você vai lá para o Salmo 105, versículo 2, diz assim: narrai todas as suas maravilhas. E como é que você pode bendizer, agradecer a Deus e ainda contar as maravilhas, narrar as maravilhas, se você não se lembrar? Tudo começa com lembrar-se. É por isso que esse bloco aqui, dos versículos 5 até o 12, o salmista faz questão de chamar o povo a se lembrar do que Deus fez por eles no passado, olhar para trás. Você quer ter um coração agradecido ao Senhor? Olhe para trás, olhe para os grandes feitos de Deus na história, na sua igreja, no seu lar, entre os seus familiares, na sua vida pessoal. Contemple e narre
conte as maravilhas do Senhor para que você relembre disso. Se não fosse o Senhor, onde estaríamos nós? Olha para o Salmo 124, se não fosse o Senhor, há muito nós teríamos decaído. Se não fosse o Senhor. Salmo 126 diz que grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. É interessante, irmãos, que esse salmo diz que outros passariam e passam junto a nós e junto ao povo de Deus, contemplando e dizendo: grandes coisas fez o Senhor por eles, grandes coisas. E o salmista ainda no Salmo 126, o verso seguinte, ele diz: com efeito, com verdade, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Será, irmãos, que a gente precisa que outros digam: olha, você tem sido abençoado, para você começar a dizer: Deus, muito obrigado, eu estou sendo mesmo. Será que outras pessoas devem nos lembrar, devem nos fazer lembrar e olhar para trás de quem Deus é e do que Deus tem feito, para que a gente de fato se lance aos pés do Senhor em gratidão? Mesmo que isso aconteça, louvado seja Deus, porque Deus usa os feitos dele, Deus usa pessoas para falarem conosco. Seja agradecido ao Senhor. É por isso que o salmista, ele não perde a oportunidade, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, do versículo 5 até o 12, ele chama, ele faz uma convocação e diz: vinde e vede as obras de Deus. Olha para esses tremendos feitos, olhe para isso, contemple, para que você agradeça. Que feitos são esses? E aí, ele vai dizer dos livramentos neste mundo, ele vai dizer de livramentos coletivos e pessoais. Ele se lembra ali da travessia do Mar Vermelho, Êxodo 14, que Deus abre o mar e o povo passa a pés enxutos. Nunca se viu contar isso na história, mas Deus fez, e isso aconteceu. Converteu o mar em terra seca, versículo 6, atravessaram o rio a pé. Aqui já está falando do Rio Jordão. Josué capítulo 3, versículos 12 a 17, diz que o povo de Deus também atravessou o Rio Jordão a pés enxutos, carregando a Arca da Aliança. Quando os sacerdotes pisaram na água, o rio, ele parou as suas águas. Ali é muito claro que o rio era corrente, diz: as águas que vêm descendo, elas vão parar, e as outras... É muito interessante isso. E eles passaram a pés enxutos, e o salmista está fazendo o povo relembrar o livramento do Senhor. E ele diz: Deus é aquele soberano que governa eternamente. Versículo 7, e faz uma recomendação: que os rebeldes não se exaltem, não se exaltem. Ele chama a bendizer ao Senhor pelos suprimentos nesta vida, mas também pela salvação eterna, acima de tudo. Vejam aí, versículo 9: o que preserva com vida a nossa alma, e não permite que nos resvalem os pés. Precisamos ser gratos a Deus pela salvação que Ele nos dá, e porque Ele nos faz perseverar. É uma doutrina bíblica que nós defendemos, porque cremos piamente em toda a base dela, da perseverança dos santos, de que aquele a quem Deus chamou, escolheu, salvou para si mesmo, Deus vai preservá-lo, Deus vai fazê-lo perseverar até o fim, porque quem nos sustenta é o Senhor. Quem preserva com vida a nossa alma, quem garante os céus, a vida eterna, é Deus. E ainda, mais um motivo de olhar para trás, o salmista olha e vê a mão de Deus em cima das provações. Difícil, não é, irmãos? Difícil agradecer a Deus quando estamos passando por lutas. E o salmista deixa isso muito claro, dizendo: Deus, o Senhor, nos provou, versículo 10, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. O Senhor nos botou no fogo para nos purificar. Não foi para acabar com a gente, foi para nos melhorar um pouco. O Senhor fez isso, Deus, e não foi o capeta, não foi o diabo, não foi o inimigo, foi o Senhor,
nós estamos nas tuas mãos, porque tu governas todas as coisas e todo mundo. Ele diz isso anteriormente, sobre o governo de Deus. Ele diz: Senhor, o Senhor fez isso conosco, o Senhor nos deixou cair na armadilha do inimigo, o Senhor permitiu que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Deus, o Senhor oprimiu as nossas costas. Como se não bastasse, Deus, nós passamos pelo fogo e pela água. Tivemos experiências terríveis de todos os lados. O salmista lembra disso, não para ter aqui uma autocomiseração, sentir dó de si mesmo, e nem trazer um sentimento de pena e compaixão aos outros em relação a ele. Não é nada disso. O salmista se lembra das tribulações que passou para dizer: Deus, o Senhor é maravilhoso. Passamos pelo fogo e pela água, porém, final do versículo 12, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Porque se por um lado Ele permite sofrimentos, por outro lado Ele participa conosco nos sofrimentos. Ele caminha conosco, Ele nos supre. Deus é aquele que estende as mãos a nós, e Ele ainda provê livramento. No momento certo Ele diz basta. No momento dele, Ele nos toma de um lado para outro, Ele muda a realidade, Ele muda o cenário. E o salmista diz: precisamos lembrar disso para ser agradecido ao Senhor. Essa é uma convocação que o salmista faz ao povo, não agora a toda a terra, mas o povo de Israel, a voltarem para trás, olharem para o passado e observarem o caráter de Deus. Prosseguindo, irmãos, versículos 13 a 15, é um bloco onde o salmista vai dizer sobre o seu compromisso pessoal, sobre o seu culto a Deus. O salmista não está interessado apenas em convocar a terra, ou em convocar o povo de Israel, mas ele diz: eu me comprometo publicamente. Está registrado. Ele está renovando o seu compromisso com Deus. Ele relembra o seu compromisso, e ele diz: entrarei na tua casa com holocaustos. Ele está falando de culto. Pagar-te-ei os meus votos. Ele está relembrando o compromisso com Deus e com o reino de Deus. Quão importante, irmãos, seria se de tempos em tempos nós começássemos a rever alguns votos nossos, algumas coisas que já prometemos, e começássemos a repetir novamente, quem sabe voltar e dizer à pessoa com quem nos aliançamos, por exemplo, nosso cônjuge, reafirmando todos aqueles votos, voltarmos a Deus, voltarmos para as Escrituras, lembrarmos do dia da nossa pública profissão de fé, aonde prometemos diante de Deus e dos homens, fidelidade à palavra, prometemos suprir a igreja, prometemos ser fiel ao Senhor, prometemos orar uns pelos outros e lutar pela paz da igreja. São votos que o povo de Deus faz. Compromisso de frequentar a igreja e sustentar a igreja também com suas orações, de acolher os que chegam. Compromissos na hora do batismo infantil, de orar por aquelas crianças e de acompanhá-las e de ser para elas, criar para elas um ambiente de aconchego e de estrutura física, emocional, espiritual. Será que temos de fato cumprido os nossos votos? O salmista diz ao Senhor: Deus, eu vou pagar os votos que eu fiz ao Senhor no dia da angústia. Sabe por quê? Porque no dia da angústia é um dia muito propício a se fazer votos. Talvez um dos dias mais indicados, é o dia mais competitivo para você prometer alguma coisa quando você está em dificuldade. Para você prometer diante de Deus. Eu me lembro de um cântico que diz: lembra das promessas que um dia você fez dizendo: usa-me, usa sim,
Lembra que aceitastes o convite do Senhor, dizendo: faze um vaso em mim? Faze sim. Lembra? No entanto, existe muita gente por aí, querendo ouvir de ti uma palavra só: e onde está você? Onde está você? Onde está você? Não tem jeito de não cantar esse hino com lágrimas, irmãos. Onde estamos nós? O salmista diz: Senhor, eu vou oferecer ao Senhor holocaustos de vítimas cevadas, versículo 15, com aroma de carneiros. Ele está juntando aqui dois tipos de sacrifício: as ofertas pacíficas de carneiro e também holocausto, oferta queimada. Isso ele está mostrando quão magnífico é estar na presença do Senhor e ter ali tudo que ele puder ofertar ao Senhor e fazer, quem sabe, um culto mais completo possível. Ele está se rendendo a Deus, dizendo: Deus, tanto holocausto quanto vítima de cordeiro, de carneiro, de cabrito, eu vou apresentar ao Senhor, porque eu te adoro. Nós sabemos que dízimo é lei, e a gente às vezes fica tão preocupado em fazer as continhas, não é? Alguns dizem: já que é lei, não precisa ser cumprido, nós estamos na graça. E se você de fato entende que está na graça, eu te convido a ir além da lei, porque a graça é exatamente isso. Jesus não aboliu os mandamentos, mas ele disse, ele trouxe uma nova compreensão. Ele disse: agora não é apenas o adulterar, mas quem olhar para a mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. A graça vai além da lei. E é claro, irmãos, para os justificados pelo Senhor não há condenação alguma. E a graça, ela deve ser exercida com muita voluntariedade, com muito amor, com muito carinho. E Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o meu coração e o seu, quando nós trazemos dízimos e ofertas ao Senhor. Se você olhar para Malaquias, você vai encontrar o profeta dizendo: Deus, em que te roubamos? E a resposta é: nos dízimos e nas ofertas. Há quanto tempo você não oferta ao Senhor? Não precisa responder. Eu não estou falando de dízimo, porque o dízimo, digamos, é uma obrigação nossa. E a oferta? Eu não estou falando de valores, eu estou falando de atitude. Você tem aprendido a ofertar ao Senhor? A gente agradece a Deus com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, com tudo que Deus nos dá. E quando nós honramos ao Senhor com aquilo que Deus nos dá, Deus também se agrada de nós. Nós não pregamos aqui nenhuma troca com Deus, nenhuma barganha, nós não oferecemos nenhuma prosperidade material porque você é dizimista e ofertante, nada disso. E não vamos fazer isso. Mas eu quero deixar claro a você que Deus se agrada de um coração que se voluntaria para adorá-lo com dízimos e com ofertas também, para adorá-lo com a sua presença, para adorá-lo com o seu cântico, para adorá-lo com a sua vida, adorando ao Senhor na sua integridade, com tudo que você é, com tudo que você tem. Talvez, irmãos, nós temos que passar algum choque, algum momento muito difícil, para a gente se lembrar dos votos e dizer: Deus, eu vou, da agora em diante eu vou ser diferente. Jonas no ventre do peixe, capítulo 2 de Jonas, versículo 9, diz a palavra do Senhor que Jonas orou ao Senhor ali, dizendo: pagar-te-ei os meus votos. Agora você quer pagar os votos? Graças a Deus pela sua compaixão, graças a Deus pela sua misericórdia, que Ele aceita a mim e a você, mesmo sendo tão infiéis tantas vezes. Se eu e você hoje nos rendermos ao Senhor e dizer: Senhor, pagar-te-ei os meus votos, vou começar de hoje. Não tem jeito de pagar nenhum atrasado, não tem jeito, Deus, por mais que eu faça e que entregue ao Senhor, de pagar ao Senhor tudo que o Senhor tem feito por mim.
Que darei eu ao Senhor? Não tem jeito, Deus. Eu não vou acertar contas contigo, mas eu quero ser grato. Eu quero ser rendido ao Senhor. E essa decisão de pagar os votos é uma decisão que o salmista tomou. E ele traz então o seu testemunho pessoal, fechando o salmo, versículo 16 a 20. É um testemunho pessoal, e esse testemunho é ligado, é direcionado, é destinado a um povo específico. Olha aí, versículo 16: vinde ouvir, vós todos que temeis a Deus. Ele está chamando aqueles que temem ao Senhor. Ele está chamando quem já conhece o caráter de Deus, as obras de Deus. Ele está chamando quem já se relaciona com Deus, para ouvir o seu testemunho, porque os outros não vão conseguir entender. Ele está chamando a mim e a você. Ele disse: vós que temeis a Deus, cheguem mais perto, ouçam o que eu tenho para dizer. Olha o que Deus tem feito pela minha alma. E ele diz: eu clamei, eu pedi, mas eu também exaltei, eu glorifiquei. Eu passei pelas duas experiências. Eu clamei e eu exaltei. Só que eu fiz isso com um desprendimento total, um desprendimento pessoal. Eu abandonei os meus pecados, eu fui ao pó, eu me humilhei. Eu não fiz isso com exaltação, eu fiz isso com humildade. Se eu tivesse contemplado no coração a vaidade, o pecado, Deus não teria me ouvido. Mas sabe por que Deus me ouviu? Porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é compassivo, Ele é justo, e Ele se agrada de um coração compungido e contrito. Um coração compungido e contrito Deus não despreza. E Ele diz: se eu contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Essa é a conclusão do salmo. Ele diz: Deus tem me ouvido, e isso é no presente, isso é no passado, porque Ele me ouviu, e Ele continuará me ouvindo. Ele continuará atendendo à voz da minha oração. Ele continuará comigo, porque Ele é Deus Emanuel, Deus conosco. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. A tradução NVI diz: eu louvo a Deus, porque Ele não deixou de ouvir a minha oração, e nunca me negou o seu amor. Deus nunca negou o seu amor para conosco, e Ele não vai nos negar. Eu quero dizer a você, para a gente aplicar essa mensagem, em primeiro lugar, que você deve se lembrar do caráter de Deus. Se lembre do caráter de Deus, isso vai te auxiliar a ser grato. Lembre de quem Deus é. Não se esqueça de que nós estamos tratando com o Criador de todas as coisas, com o Salvador, que deu o seu Filho por nós, com o autor e consumador da nossa fé, com o dono da vida, com o Rei do universo, que pode todas as coisas. Lembre do caráter de Deus. Segundo, lembre-se das obras de Deus. O que Deus fez hoje na sua vida, o que Deus está fazendo, o que Deus fez no passado. Lembre-se disso, para que o seu coração se encha de esperança nesse Deus que continuará conosco no futuro. Lembre-se das obras de Deus, e você será mais grato a Deus. Terceiro lugar, relembre sempre e renove os seus votos para com Deus. Isso vai te ajudar a ser grato também, porque você vai dizer: Deus, eu só sou o que sou pela tua graça. Relembre e renove os seus votos, o seu culto pessoal ao Senhor. E em último lugar, lembre-se sempre de testemunhar e de bendizer ao Senhor em todo o tempo. Lembre-se de que Deus tem ouvido a voz da sua oração. Lembre-se de que a intimidade com Deus requer afastamento
da iniquidade. Se eu no coração contemplar a vaidade, Deus não me teria ouvido. Desprenda-se daquilo que te afasta de Deus e corra aos braços do Senhor, porque Ele é rico em perdoar, Ele é rico em cuidar de nós, Ele é gracioso, e que Deus nos abençoe. Amém.